Ao acordar todas as manhãs, você pode ver e sentir a maior fonte energética para o nosso planeta, o Sol, aquele que faz a água do mar e dos rios evaporar, formando assim as nuvens de chuva. Aquele que, ao aquecer a terra, ajuda a formar os ventos, e aquele que fazem as plantas crescerem. O ser humano pode utilizar diretamente dele como forma de energia, ou fonte de energia influenciada por ele. O fogo foi a primeira forma de energia dominada pela humanidade. Com ele, o ser humano aprendeu a espantar animais selvagens, cozinhar alimentos e fazer ferramentas e utensílios para o uso em sua jornada pelo nosso grande planeta. Outra forma de energia utilizada pela humanidade foi o movimento dos fluidos, como a água dos rios e o vento. Ainda existem no Brasil e em outras partes do mundo as rodas da água e os monjolos, que utilizam a energia das águas para a trituração de grãos. Os moinhos de vento também serviram para moer grãos, como o trigo, para fazer alimentos e hoje em dia servem principalmente para bombear água para locais mais altos. Utilizar a energia dos animais domesticados ajudou o ser humano a preparar a terra para cultivar alimentos, transportar cargas pesadas e ainda se deslocar com maior velocidade. Hoje, convivemos com várias formas de energia que utilizamos na nossa vida diária. Nas casas, temos a geladeira, a televisão, as lâmpadas, o brinquedo, a pilha, a criança correndo usando a energia do alimento que ela comeu, os carros movidos a combustíveis. Todos precisam de energia para funcionar. Energia é a capacidade de um sistema de realizar trabalho. Trabalho significa deslocar, rodar, transformar. A ciência nos ensina que a energia existe em grande quantidade no universo e que ela não aumenta e nem diminui, mas sim passa por muitas transformações. Mas nesses processos de transformação de energia, quase sempre causamos algum impacto ambiental. A energia é muito importante para a nossa sobrevivência e para o nosso conforto, e é parte da história da humanidade e do Brasil. Nos primórdios da história do Brasil, a lenha foi o principal recurso energético, que alavancou no ciclo da cana-de-açúcar e no ciclo do ouro. Com o ciclo do café, no início do século XVIII, o carvão mineral foi o protagonista. Não obstante, na Primeira Guerra Mundial, a importação desse minério foi por água abaixo. Então, o Brasil precisou investir mais na sua matriz energética, entre os anos de 1900 e 1930, com um crescimento de 15%. Já nos anos 50 e 60, devido aos investimentos estatais, o setor energético também se industrializou nas áreas de petróleo, hidroeletricidade e carvão. Também ganharam espaço na indústria, somando, é claro, com os esforços do governo na construção de indústrias de base e infraestrutura. Enquanto na década de 70, quase 80% da energia era proveniente da exploração do carvão, lenha e petróleo. Hoje, quase 50% vem dos derivados da cana-de-açúcar, energia hidrelétrica e entre outras fontes mais alternativas. Este é um padrão que deve continuar e até mesmo ser expandido nos próximos anos, com uma participação cada vez maior de fontes energéticas renováveis, um pouco menos agressivas para o meio ambiente, né? Agora, historicamente falando, a demanda por energia no Brasil vem apresentando taxas que acompanham aquelas do crescimento econômico, ocasionando na necessidade eminente de substituir por matrizes energéticas a fim de se atender à demanda da economia nacional. Desde a década de 70, o Brasil vem investindo consistentemente em energias renováveis, tal esforço que lhe rendeu uma das matrizes mais energéticas e mais limpas do mundo. Pois é.
Poluição do ar, desmatamento, extinção de espécies, degradação do solo e superpopulação. Esses são exemplos que representam grandes ameaças, que devem ser resolvidas para que o planeta continue sendo um lar para todas as espécies. Atualmente, as notícias relacionadas à degradação do meio ambiente se tornaram comuns, sejam elas sobre o aumento do desmatamento na Amazônia, aumento da poluição nos grandes centros urbanos ou notícias relacionadas às ameaças das mudanças climáticas. Diante do cenário mundial não sustentável, foi necessária a transformação e adaptação do mundo em diversos setores, e o energético não está fora disso. Em 2008, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, criou a Iniciativa da Economia Verde, a qual foi popularizada pelo termo Economia Verde. E a Economia Verde é um caminho para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são sobre energias renováveis e acessibilidade, redução de desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis e ação climática. Além disso, esse processo de transformação através da sustentabilidade é extremamente importante para que os países estejam preparados para enfrentar os maiores desafios do século XXI, como a urbanização crescente, a escassez de recursos e a volatilidade econômica. O conceito em si parece sem falhas e totalmente correto, mas já foi considerado anteriormente como uma falsa solução. O principal argumento dessa crítica é que não se deve atribuir valores econômicos aos recursos naturais, como as árvores, a fauna, a água e o ar. Ao atribuir valor em dinheiro aos bens naturais, visto o termo economia verde, é possível fazer operações de compensação ambiental, ou seja, ao destruir uma área ou recurso natural, seria possível compensar por outras áreas ou recursos. Dessa forma, os críticos não consideram isso razoável, pois encaram como a fomentação de um novo mercado, onde os processos e produtos fornecidos pela natureza seriam a mercadoria. Nós realmente precisamos falar sobre isso, mas o conceito de economia verde não substitui o conceito de desenvolvimento sustentável. Mas atualmente existe um crescente reconhecimento de que a realização da sustentabilidade se baseia quase que inteiramente em conseguir o modelo certo de economia. Relacionando a economia verde com o conceito de matriz energética brasileira, não podemos deixar de citar as fontes renováveis de energia. O mundo possui principalmente fontes não renováveis, como o petróleo, o carvão e até o gás natural. Já as fontes renováveis, elas equivalem a apenas 14% da produção total, isso somando as hidrelétricas, a biomassa, a solar e todas as demais, o que é um valor muito baixo comparado ao total. A matriz energética do Brasil é muito diferente da mundial. Por aqui, apesar do consumo de energia de fontes não renováveis ser maior, usamos mais fontes renováveis que o restante do mundo. Somando lenha e o carvão vegetal, além da hidráulica e outras fontes de energia, nossas renováveis totalizam cerca de 46%, que é quase metade da nossa matriz energética. O uso dessas fontes de energia tem sido uma alternativa ao uso do petróleo, o que caracteriza um ponto muito favorável ao meio ambiente. Outro ponto importante é na produção de energia elétrica. O uso das usinas hidrelétricas para a obtenção de energia representa cerca de 75% da geração no país, que conta com mais de 140 usinas. Eu acredito que com o potencial de biodiversidade e os avanços sociais que estão rolando, e além da matriz energética brasileira voltada para as fontes renováveis, isso pode permitir que o Brasil possua uma transição rápida e segura para a economia verde de forma inclusiva e bem segura. Do fogo às hidrelétricas, as matrizes energéticas brasileira e mundial estão em constante evolução.
se adaptando à história e ao contexto vivido. O futuro do planeta está em nossas mãos e nós precisamos cuidar do que é nosso, e que seja então essa matriz cada vez mais verde.